A chuva chove, molhando a face da terra, a neve subindo a serra, vai dar outra trovoada. Fazendeirama, alerta e vão à campanha, que quem luta sempre ganha, do campo uma melhorada. Seu doutor, aplique esta agronomia, ensine de noite a dia a nossa sertanejada a desmatar os campos que estão ruins, plantar palma e capim pra engordar a boiada. Meu beija-flor, meu beija-flor, nos ares se peneirou, que as asas mudou de cor, voou pra lá e pra cá. Meu beija-flor, nos ares se peneirou, que as asas mudou de cor, voou pra lá e pra cá. Da ciência humana tem muito a se admirar, as túneis rasgando as serras, navios cortando o mar, faz avião voador, só não faz igual o Senhor, que fez o meu beija-flor voar pra lá e pra cá. Meu beija-flor, meu beija-flor, se peneirou, que as asas mudou de cor, voou pra lá e pra cá. Meu beija-flor, nos ares se peneirou, que as asas mudou de cor, voou pra lá e pra cá. Meu amor brigou comigo, não queria. Muito bem. Cadê aqui o meu retorno? Cadê aqui o meu negócio? Porque não está funcionando. Bora ver aí. Vixe, passando vergonha, levando. Meu compadre Vando, velho, Coscobeio, bati uma pilherinha. O Vando estava meio avexado, eu também estava, os dois. Foi, Vando, os dois avechados. Mas nós batemos uma pilherinha aí e agradecer aí o compadre Vando pela audiência, né, Vando, velho? Vando Matheus. Sempre que a gente bate uma pilheira, a gente bota os papos no ar, né, Vando, velho? Eu vou principiar aqui com o Padre Alberto, com o Padre Alberto e o Matheus também. Eu vou principiar aqui com uma musiquinha que Vando gosta demais. Vando, pensa que ele gosta. Ô Vando, Cuscobeu, aí o novo clipe aí do Batuquerê, viu, Vando? O menino do Batuquerê tá com uma música nova aí, vamos ver? Bora! Vamos curtir, vamos embora. Minha pegada é da hora. Já fui no Google pesquisar você. Pode me chamar que eu vou. Chama! Bora! Vamos curtir, vamos embora. Minha pegada é da hora. Já fui no Google pesquisar você. Bora! Vamos curtir, vamos embora. Minha pegada é da hora. E foi aqui que eu encontrei você. É papo reto, hoje eu tô de rolê. Levante a mão que daqui eu vou te ver. Vamos curtir, vamos beber, vamos cantar. Pode pá que não vai ter solidão. Bota fé que a gente vai se conhecer. No WhatsApp não posso beijar você. Vamos aproveitar, tamo na balada, o clima é da hora. Bora! Vamos curtir, vamos embora. Minha pegada é da hora. Já fui no Google pesquisar você. Bora! Vamos curtir, vamos embora. Minha pegada é da hora. E foi aqui que eu encontrei você.
viver e ser feliz, acelerar o coração. Então pega a visão. Vem bem gostosinho. Pode me chamar que eu vou. Chama! Bora, bora. Vamos curtir, vamos embora. Minha pegada é da hora. Já fui no Google pesquisar você. Bora, bora. Vamos curtir, vamos embora. Minha pegada é da hora. E foi aqui que eu encontrei você. Chama! Bora, bora. Vamos curtir, vamos embora. Minha pegada é da hora. Já fui no Google pesquisar você. Bora, bora. Vamos curtir, vamos embora. Minha pegada é da hora. E foi aqui que eu encontrei você. É papo reto, hoje eu tô de rolê. Leva-te a mão que daqui eu vou te ver. Vamos curtir, vamos beber, vamos cantar. Pode ir pá, que não vai ter solidão. Bota fé que a gente vai se conhecer. No WhatsApp não posso beijar você. Vamos aproveitar, tamo na balada, o clima é da hora. Bora, bora. Vamos curtir, vamos embora. Minha pegada é da hora. Já fui no Google pesquisar você. Olha a Casa do Arroz, em Conceição do Coité. Tem melhor preço e atendimento super especial. Casa do Arroz, com Padre Manuel, localizado na rua Landulfo Alves, número 116, bairro Marajoara, no centro, Casa de Conceição do Coité. Telefone 759-8110-1730. 759-8110-1730. Manuel da Casa do Arroz agradece a preferência. Minha alegria. Forró Baldó me disse que o senhor foi muito traquino, namorador. Não. Viu? Ele dizia, não, Zé da Dedina igual não tem. Eu nunca fui namorador. Eu namorei, mas não fui esses bichão, não. Essa Coca-Cola toda. Não, é mentira. Ele diz lá direto no programa, com o Padrinho, Zé da Dedino. Não. Até hoje é virado furúnculo. Não, é mentira. Porque ele gosta de me dar elogio, mas eu não fui namorador. O senhor tá conversando. Não. O senhor tem uma carinha sabe muito coisada. Mas sabe por quê? Porque não é toda mulher que eu vou com a cara. Faça um verso pra uma mulher bonita aí. O que é uma mulher bonita com uma mulher feia, vá. As 4 coisas do mundo que mais o homem quer é ter Deus no coração, saúde, paz e mulher.
Muita chuva no sertão, um bom sapato nos pés, ter um trocado no bolso para comprar o que quiser, sentir uma boa visão e pisar firme no chão para o que der e vier. O homem que eu faço fé, que não gosta de coisa errada, não anda batendo em mulher, nem entra em barca furada, não anda fazendo júria, nem com história mal contada, não tem a vida segura quem ama mulher casada. Mulher tem que andar bonita, bem pronta, bem arrumada, linda sandália nos pés, as unhas tudo pintadas, bonito batom na boca, sobrancelha depilada, bem limpa a sua roupa para ser muito admirada, isso aí não tem problema, é nesse tipo de fêmea que eu tenho uma vida amarrada. Mas toda mulher bonita, todas elas é paquerada. Os homens passam por ela, quer até dizer piada. Mas se a mulher for feia, passa de cara fechada, mesmo querendo dizer uma coisa, cala a boca e não diz nada. Quem casa com mulher bonita só anda um pouco assustado. Em todo lugar que ela chega, tem um olhando pro lado, o marido ciumento fica logo desesperado. Aí quando chega em casa, é um bafafá danado, ele dizendo pra ela, mulher, tu toma cuidado, quem casa com mulher feia, nunca esquenta as orelhas, pode dormir sossegado. Tá vendo aí, Levi, como é que é o negócio do jumento? É assim, né? É desse jeito que as coisas acontecem. Você tá pensando que nem não? Pois a peste do... Jumento! Jumento! O diabo do jumento não tá mordendo o bacuri, essa besta fera. Que foi? Jumento! Ei! Que foi, rapaz? Menina, não tá dizendo mesmo, menino. Tá Poxa, dizendo. menina, agora é sério, sério. Sim. Esse jumento é o cão, menino. Infeliz, tu vai matar o bacuri, besta Vai matar fera. o bacuri, filho da pé. Caminha! Eita. Peste! Eita, cosco meu. Acabou com o bacuri, deixa eu ligar pra pai. Tá vendo aí? É, Zé, compadre Zé Levi, velho. É, Zé, é assim mesmo, né? Esse jumento é uma coisa séria, né? Ninguém que veio-se embora que o jaco dele se soltou. Foi, já que se soltou. Foi, Loura Santana, já que se soltou. Sangue de Jesus tem poder, que desmoralidade, hein? É assim mesmo. É, né? meus compadres, eu tô com 97 anos, eu bebo e fumo, só não tô chiqueirando mais. É justamente isso, né, compadre, velho? É, Levi, velho, vai comprar a porca parida, não vai, Levi? Ele não vai, não. Vai, ele vai comprar, que o jumento matou as porcas de Levi lá da roça, ele vai comprar outra. Ele não vai, não. Vai. Vem a besta é sua mãe, filho de rapariga. Filha da gorda, né, compadre? Você tá mentindo que eu Ele sei. vai comprar, Você compadre. tá mentindo. Ele vai comprar o jumento Você lá, né? tá mentindo. Tô namorando. Tem? Tô namorando sério. Coisa certa. Sim. Uma morena linda, bonita, maravilhosa. Certo. Especial. Vale a pena lembrar que não é só pra namorar, não. Viu? Furufá. De respeito, conversa Eu quero furufá. De assunto. Furufá faz parte. É. Faz parte do casamento. Nada disso. Faz parte do casamento. Tirar uma moça pra se casar. Furufá faz parte do casamento. É, rapaz, é assim mesmo, né, compadre? Quer furunfar, bichinho. Eita, cultura começando. Compadre Loura Santana tá por cá vendo a gente aí, né, compadre velho? Compadre, chegou aqui, compadre José Abuino aí, que é ouvinte aí vendo a gente aí. Camila Araújo aí tá vendo a gente aí, o padre Bernardo Majulinha tá lá vendo a gente nas Guabeiras, Loura Santana, compadre Levi Cedrais Oliveira. Nós estamos principiando com a Cultura, né, compadre Levi Coscobeu, compadre Edson do Forró. Já cantou, não foi, compadre Edson? Filho da peste, já cantou. Ele veio pra boia, rabo, tô virado no dia. Tá chegando São João, compadre. Vai amolando aí a sanfona, viu, compadre Edson dos manos do forró, já viu aí, já cantou um carinho. Zé João, Coscobeu velho, tá lá no Teofilândia, amigo velho da gente aí, Zé João Oliveira vendo a gente aí, né, compadre velho? Compadre Alberto Matheus, Vando Matheus tá vendo aí. Que se eu botar Zé João aqui, compadre Edson, para poder ele cantar a musiquinha dele, que ele tem um violãozinho danado de bom, né, Zé João? Vai, Zé João, vá, participe logo aí, vamos ver, vamos. Tá inspirado hoje, viu? Tá vendo na pé. Tá inspirado hoje. Bota no grupo ali, né? É, vou botar. O cantor que contou lá do Tatu.
tristeza no meu coração. Bernardo Viva Mares está lá vendo a gente, né, Bernardo, velho? Tá lá, velho novinho, né, Bernardo Azul. É pena que esse amor não possa mais ficar. É pena que esse amor não vai poder se eternizar. Joga pra cima, então diga que valeu. O menino ficou pra trás. Então diga que valeu. O nosso amor valeu demais. Que pena, ficou pra trás. Faz tanto tempo, né? Faz tanto tempo que eu te conheço, mas você brigou comigo. Faz tanto tempo que eu te conheço, mas você brigou comigo. Minha flor bonita, minha linda flor. Oh. Minha flor bonita, minha linda flor. Babilônia pra você, meu irmão. Outra vez ela buscou meu abraço, encontrou em meus braços forças pra sobreviver. Outra vez eu fui seu ponto de equilíbrio, seu refúgio, seu abrigo, sua forma pra esquecer. Ela estava tão carente de carinho, foi chegando de mansinho e me abriu seu coração. Ela estava infeliz e magoada, feito fera machucada, esquecida na prisão. Ela estava deprimida e arrasada, andorinha machucada, procurando salvação. Dei a ela minha vida, fui afeto, fui saída. Fui amante, fui amigo, e ela fez isso comigo. Foi embora sem razão, bateu asas e voou. Na saudade me deixou, e hoje sou a andorinha que chegou aqui sozinha, procurando salvação. Ela estava tão carente de carinho, foi chegando de mansinho e me abriu seu coração. Ela estava infeliz e magoada, feito fera machucada, esquecida na prisão. Ela estava deprimida e arrasada, andorinha machucada, procurando salvação. Dei a ela minha vida, fui afeto, fui saída. Fui amante, fui amigo, e ela fez isso comigo. Foi embora sem razão, bateu asas e voou. Na saudade me deixou, e hoje sou a andorinha que chegou aqui sozinha, procurando salvação.
vídeos aí, né, com a Loura? Ô, Loura, esse dancinha vai lá, vem cá, né? É um moído danado, graças a Deus. O povo gosta de dançar ainda, né? Graças a Deus. Sangue de Jesus tem poder, que desmoralidade. Desmoralidade hein? um aço. Um aço, a senhora não gosta de dançar, o problema é da senhora, né? Negócio de conversa repisada aí, de bucho grande, dessas coisas. É, boa noite, indo bucho grande. Bucho grande. Já tem barriga grande aí. É, meu filho. Oi, o Bambu vai remer Sim. no programa Corte é Cultura. Bora adiantar aqui. Ô, Medina, tira essa perna no descanso, militríssimo. Militríssimo, né, filho de Deus? Bora aqui, deixa eu ver. Cadê meu bate-papo aqui? Compadrinho, aqui é Braia, manda um alô aí pra mim. Ô, Braia, vai catar formiga, Braia, vá. Pois a peste do... Jumento! Jumento! O diabo do jumento não tá mordendo o bacuri, essa besta fera. Jumento! Ei! Acorda aí, Janete. Menino, tá dizendo mesmo, menino. Menino. Menino, agora é sério. Pegou fogo, menino. Esse jumento é o cão, menino. É. Filho, tu vai matar o bacuri, besta fera. Besta fera. Vai matar o bacuri, Zacarias. A bicha é só um mi. Boa, tão. É, o bicho Deus é boa. Santana. A bicha é boa, é toda. Olha. Essa mulher é boa, a bicha é boa, é toda. Eita que mulher boa, a bicha é boa, é toda. Essa mulher é boa, a bicha é boa, toda. Essa mulher é boa, ela sabe sambar. Vem devagarinho, Sim. no joelhinho, passa a raba no chão, ela num sapatinho, fazendo delirar. E os homens olhando, querendo infartar. A bicha é boa, é toda. Essa mulher é boa, a bicha é boa, a bicha é boa. A bicha é boa. Aí, Zacarias. Nesse rojãozinho aí casou muita gente, foi, Zacarias? Foi. O namoro começava assim, nesse moído, né, Loura Santana? É, aqui tem um menino aí que tá zangado. Ô, Zacarias, tem um velho aqui que tá zangado com o menino, velho da moeca mole, meio coisada. Deixa eu ver o nome dele aí. Ô, Juvencio, cadê, Juvencio? Cadê aquele desgraçado? Tiago, vem aqui. Tiago, vem cá, Tiago. Que diabo é isso? Que porra é essa? Que tá todo mundo falando aqui na rua que eu tenho um filho viado. Oxe, Tu é viado? Que diabo é isso, menino? Rapaz. Pai, para com isso, Deus me livre aos vizinhos, pai, pelo amor de Deus. Olha, fala de uma desgraça aos dessa. vizinhos. Mata uma desgraça dessa. Fala direito, fala igual homem, mulher, que fica uma égua. Falei pra tua mãe que tu não ia dar o que prestava. Pai, pelo amor de Deus, o senhor parece que vai dar um curso-CP, Deus me livre. Pai, eu não sou viado, eu odeio viado também. Oxê, eu sou igual ao senhor, só porque eu sou corintiano. Vai, Corinthians! Torce direito. Torce direito, grita direito, vai Corinthians, vai Corinthians, que aqui é nós. É, Corinthians. Vai, Corinthians. Meu Deus do céu, eu mato uma desgraça dessa. Passa daqui, anda, diabo. É difícil, né, moço? É difícil um negócio desse. Vai, Corinthians, né? É, boa noite, indo bucho grande. Boa noite, do bucho grande. Eu tenho barriga grande aí. É, bora deixar assim a conversa pra lá. Eu vou ver aqui o negócio da onça. Cadê, rapaz, o negócio da onça aqui, Zacarias? A onça. Tem a toca da onça, a toca do leão, os coscobiu tudo. Vou descambar agora pra lá, viu? Vou descambar pra lá. A toca lá, da onça. A serra tá lá, ó. Daqui a uns 4 ou 5 quilômetros, ou uns 16, mais ou menos, assim. Vamos descambar pra lá. Pois é, meus amigos, chegamos aqui no ponto, né? Tem aqui a placa aí, ó. Serra do Mucambo, né? Proteção, propriedade privada, quer dizer que tem dono, né? Mas é aberta pra trilha, vocês estão vendo aí o mapeamento. Tá vendo? Proibido caçar, etc, tal.
A placa aqui tá aqui. Valeu com Maria Jéssica Carneiro aí, Comadre, tá assistindo a gente também, né, Comadre Jéssica? É a entrada do pé da Serra do Mucambo. E nós agora vamos descambar pra lá, pra nós fazer a triagem lá, subir lá. Já tô aqui com o facão, porque tem aqui a toca da onça. A gente possa ser que tope com ela lá. Se ela aparecer, o facão como no centro, pra coisar assim, a gente espera que ela não venha. Não é isso aí? Então a partir de agora começou a nossa lambança aqui com a Serra do Mucambo. Mostra lá, cinegrafista, a serra lá. Pronto, ele vai descambar pra lá, ó, Serra do Mucambo. Nós estamos aqui a mais ou menos 1 quilômetro. A gente vê assim perto, mas dá mais ou menos 1 quilômetro aqui ainda. Porque é assim mesmo. Estamos se aproximando aqui, né? Estamos se aproximando da subida da serra aqui. Vamos ver se vamos não ter condições de chegar aqui da Serra do Mucambo. É lindo de ver, viu? É uma área preservada. E aqui vocês podem ver lá, não sei se dá para ver no fundo lá, Conceição do Coité, né? Tá mais ou menos aqui a uns 15 quilômetros, 10 a 15 quilômetros. Estamos chegando para essa expedição aqui da Serra do Mucambo. Tá dentro do município de Coité, viu, gente boa? Isso aí. Coité Cultura com mais registrando para vocês uma coisa bacana na nossa região. Uma coisa que possa, né, que as autoridades continuem preservando, que é aqui essa matéria que a gente está tentando fazer aqui. Turista demais tem aqui hoje, ó, tem um monte ali já na frente. Meio mundo de turista que veio de Goiabeira, aqui do Serrote, sabe? Não é assim? É assim. Correram, quando vira a câmera correram, mas não tem nada não. A gente acha eles de novo lá dentro, entendeu? É isso aí. Vamos chegando para perto aí, vamos chegando para perto, para nós frisar para vocês e mostrar de perto que ainda existe uma preservação na região do Cinzal, não é isso? É isso aí. Estamos chegando no pé da serra, difícil, complicado aqui, viu? Estamos chegando aqui no pé da serra, temos que caminhar aqui mais uns 500 metros para a gente tentar chegar aqui na trilha, né? Para chegar lá ao top do morro, da serra, aliás, né? Você pega a câmera aqui para descambar, aí você começa a ver o horizonte lá embaixo, né? O tanto que isso já vai distanciando do terreno plano, não é isso? É a coisa bacana de se ver. É isso aí, nós já estamos chegando aqui no pezinho da serra para pegar a trilha da Toca da Onça. Ou seja, a gente espera de não encontrar ela lá, porque já diversas pessoas que vieram para aqui, né, fazer acampamento e curiosidades de ver aqui as partes importantes, beleza da natureza, e saíram daqui às pressas, né? A nossa ideia é chegar lá, ver se a gente consegue chegar aí na Toca da Onça, pra gente ver se a gente consegue frisar isso aí pra vocês aí. Então, estamos chegando, a nossa expedição aqui, a equipe do Coité Cultura, pra gente subir até lá, né, até o ponto da serra, e a gente estamos aí chegando. Pra vocês que recordam aí, Gerson Filho vem passando aqui, vem dar essa ajuda pra gente. Gerson Filho, Nilson Antônio Gerson Filho, vai ele aí, seu herdeiro, que já é seu filho, que mais ou menos nessa idade aí que ele tava cantando, tá subindo mais nós lá no topo da serra. Vamos lá. E vamos com a Coité Cultura, subindo uns pouquinho. Vamos lá, povo bom. Vamos ver como é que vai ser. A gente espera da gente ter condições de chegar no ponto principal, né? Garrafa de água, café, facão, espingarda. O negócio aqui é brabo para os ouvintes. É brabo para vocês entenderem como é que é a situação. Começou a rampa. Começou a rampa aqui. A gente vai chegar até lá, viu? Aqui tá a placa de indicativa. Ó, pronto. Agora é só Deus, Jesus, Nossa Senhora do Passo e a gente para subir aqui. Vale-me Nosso Senhor com essa onça, né? Vamos embora. Ó, tá difícil aqui, ó. Tá difícil. O negócio é brincadeira não para subir aqui em cima. Mas o pessoal já tá ali na frente. Tá gota serena. Tá ruim de falar, até de falar. Ah, aqui o oxigênio mudou. Bora, vamos ver, vamos ver. Vamos acabar pra lá. Vê se vai. Fica aí, Johnny, quieto aí.
Eu subi aí. Eu sei. Eita, pô. Porrador nosso, né? Corrinha. É difícil aqui, viu? Aqui tem uma placa, deixa eu ver então aí. Não pode ter caixa de som, não. Ó, proibido aqui a entrada de caixa de som, né? No ambiente aqui, não aceita. Eita, Coscobeio. Tá brabo aqui, viu? Vou morrer. Andemos aqui uns 100 metros a pulso. Rapaz, tá difícil. Nós já estamos aqui dentro do Coscobeio da Serra, rapaz. Ô, mamãe! Aqui tá difícil, mamãe. Que a onça corra, porque se levar a gente aqui nessa agonia, pra descer aqui é bom. Vai. Vamos lá ver, vamos subir, o pessoal tá lá em cima. E eu, pobrezinho velho, fiquei aqui atrás. Ó, ó. Facão que tá molado até a ponta. Jesus, Maria José, vamos. Ai. Aqui, aí. Aqui é o passadiço. Você sabe o que é isso aqui, ó? Me criei aqui nas roças da gente, isso aqui. Passadiço. Eita. Uma escada. Eita, os infernos. Olha pra isso aqui. Muito bem. Muito obstáculo aqui, viu? Não é brincadeira não. É, não é aqui não, Pi. Hã? É aqui não. É assim, eu subi. Sobe. Sobe, não vai não. Segura ele. Vira aqui. Sobe. Não. Tá filmando aí? Tá. Sobe, você não pode. Tá difícil. Vou segurar só pra ver se sobe no mato. Tentar subir aqui, viu? É pra subir por aí, pai? Não é fácil não. Sobe e fica aí. Mamãe! Sobe, vem. Ô peste, viu, mano? Ô, Torinho. Já. Vamos ver. Vê se vai. Vamos ver se vai. Sobe. Bora. Fica. Não. Ô, bicho. Olha aí. Olha a situação aqui já. Eu nem vou ir. Eita, furinho. Bora, Tom. É pra subir? A próxima vez, Adelídio, eu vou chamar você pra ir lá mais eu, viu? Ô, Pi. Oi. Tu tá indo pra onde aí? Hein? Estamos procurando aqui a toca da onça, mas parece que quando ela ficou sabendo da gente, ela se mudou. Cadê a toca da onça? Aqui dá pra você ver reportagem, só. É? Ei, meus amigos. É muito alto, viu? É inacreditável. É inacreditável. Mas é a natureza de Deus. A natureza de Deus, ela é completa, viu? E eu tive... Anteontem tive um problema de estômago. Aí eu tive que tomar medicamento para sarar um pouco a barriga e acabei tomando purgante. E aí aqui, o pau tá quebrando, viu? Sujeito fraco aqui, não, ele não consegue não. Vamos lá, viu? Vou tentar subir aqui outra rampa. O pessoal já descambaram para ali. Vamos embora, vamos ver como é que vai ser. Meus amigos, aqui é pau de dar em doido, viu? Faz uma pedra gigante aqui. É 13h10 da tarde, mas já está escuro aqui dentro. A diversidade do mato é grande. É difícil vocês entenderem. A gente não acredita, né? Deixa eu ver aqui pro tronco. Vocês verem a imensidade desse pé de carrancudo aqui, né? Ó pra isso aí. O negócio aqui, ó. Olha pra isso aí, viu?
Não é brinquedo não, é bonito de ver. E essa a nossa intenção é essa aqui, mostrar o que o pessoal realmente comenta. Vamos lá, vamos tentar subir. Vamos tentar subir. O negócio é pesado. Quem sabe como é que tá. Já tem gente bebendo água. O negócio pegou, não é fácil. Vamos tentar chegar lá à Toca da Onça. E aqui tem um pé de carnaíba. Segundo eles é 2 homens numa barca. Vamos ver se nós conseguimos chegar até eles lá. Mas a gente tá aqui no meio do meado da subida, viu? Segundo o nosso guia aqui, a gente tá no meio do caminho aqui. Remendo ali. Será que é a onça, Jesus? É a recomendação do meio ambiente. Não pode degradar nada aqui, cortar uma planta sem necessidade. Porque aqui ela é nativa. É uma serra, mas a sua vegetação não foi explorada por homem nenhum. Desde o seu fundamento do terremoto, lá nas placas tectônicas, do preservador que vai vir aqui refazer essa trilha. Segundo as placas está dizendo aqui que a gente não pode mexer. Aqui quando precisa inovar as trilhas, vem alguém do meio ambiente, ou seja, né, que faz parte dessa ONG, tal e tal, e eles vão abrindo as trilhas que eles acham que é necessário eles reabrir, recortar. Nós vamos continuar o papo aí com Malura. Estou parecendo, viu, Adelídio? Estou parecendo o ato da compadecida, né? O arrependimento nesse dia aí. Se perdimos aí dentro para achar a Toca da Onça e achamos umas braunas aí, uns negócios grossos aí, vamos ver. Para não ferir aqui a mata. Então, a gente tá ali, tem o nosso guia ali que está procurando onde está a árvore que a gente falou, que ele é 2 homens numa barca. E ele está lá procurando onde é, porque de novembro para cá as trovoadas foi boa aqui na região, então tá difícil as trilhas aqui entrar até lá. E a gente vai tentar. Essa aqui é a Serra do Mucambo, muito famosa, né? Aqui dentro, muito fama, muita famosidade e muita coisa já aconteceu boa aqui dentro, pé de coisa, tudo isso. Você já viu, eu mesmo não vim aqui, eu mesmo nunca vim aqui porque não gosto de estar dentro do mato muito, a situação dessa não é muito confortável. Mas o cheiro é agradável, não tem aquele cheirinho de esgoto podre. Tá daí os Coscobel, vamos embora, vamos lá ver. E aí vocês estão entendendo meu ponto de vista, o meu alegado das minhas conversarias aí. Muito bem, pessoal do Cotecultura aí, se prepare que vai vir mais coisas boas aí, se Deus quiser, né, Tobi? Tobi tá ali, o cachorro. Cadê o cachorro? Me dê esse cachorro aí, compadrinho. Desamarra ele aí pra eu mostrar aqui o meu guia aqui, que vocês não acreditam. Tobi, velho, pera aí, Tobi. Tobi aqui, pera aí, Tobi. Eita, gota séria. Tobi, velho, aqui, pera aí, Tobi. Aqui é o cachorro que vai rabar a onça. Ele já tá todo mijado, quando falou na onça ele correu. Tá aqui, pulou, foi em cima de eu. Como é que vai pegar a onça aqui, Tobi? Bafo de boca da porra, Tobi. Ei, Tobi. Cheira aí, Tobi. Vê onde é que tá a onça pintada. Uma onça pintada dentro. Espeto. Onça. Cadê? Bora, Tobi, bora lá. É isso aí, né? É isso aí. Tobi velho tá com mais medo do que eu. Pronto. Pois é, gente, ó, chegamos aqui em um dos filhotes. Essa aqui tem 14 anos, tá encabilando o subaco. Essa, né? Essa. Aí, se eu encostar pra vocês verem agora. Gente, eu vou tentar subir aqui. Aqui, ó. Rapaz, é um absurdo. Olha pra isso. Pra vocês verem a dimensão, o tamanho dessa planta, dessa árvore aqui, ó. Olha pra isso, ó. 2 homens aqui não abraçam, não. Então, justamente é isso. A gente percebe que nosso meio ambiente aqui ainda tem preservação. Aqui, com certeza, né? É uma selva que não foi tocada ainda pelo homem. Está preservada. Tá do jeito que Noé deixou, Noé. Mas Adão não come a fruta, não. E Adão comeu. Aí ficou esse pé de pau aqui, ó. E Adão se escondeu aqui, mas Eva. Foi aqui que eles virou o zoinho. E aí era desse tamanho as frutas, Eva era grandona assim. Eita, Goscobel. Agora a gente vai ver a terceira planta, que aqui é assim, o pai, a filha e o marido, a mulher.
Pronto, né? Aí, ó, essa aqui é a filhotinha. Essa aqui, ó. E olha que eu não sou pequeno, não. Ó, não vai de jeito nenhum mais. Coscobeu, agora a gente vai tentar lá pra vocês verem que não é mentira meu, não. O povo do Coité não gosta de mentir, não. Vende fiado, mas não mente. E a gente vai lá agora ver a outra, ó. Aqui é Massaranduba do Sertão. Eu tô dando o nome. A reta aqui, sendo que tinha a placa aqui, é conversa furada. Tiraram a placa, eu acho que é pra com medo de preservar. E aqui tá dizendo assim, ó. Não trisca o facão em nada. Então, o facão só veio aqui para se suscetível à onça, né? Já tá todo cheio de sangue, os cambal todo. Bora lá, Coité Cultura. Vou lá. Bora. Pronto aqui. 2, 3, olha no buzinho. Zé, meus amigos, essa aqui é a gigantona, essa aqui, né? Vocês estão vendo aqui a marca de muitos nomes. Inclusive tem um nome de ninho aqui, mas não foi eu que vim aqui não, viu? Vocês estão vendo aqui, ó, nome de Deus. Vocês estão vendo aqui, dá para vocês verem aqui. 2006, ó. 2006, ela dali para cima vocês percebem como ela é lisinha, né? Eu vou botar a câmera para cima para vocês verem o tamanho dessa planta aqui. Dentro do nosso município, é uma coisa inacreditável. É o inacreditável. Aqui é do tempo de Noé. Depois do dilúvio, né? Tá aqui diversos marcas de ano que tiveram gente aqui, né? Numeração, já aqui tá toda cicatrizada. E a polícia tá atrás dos caras que marcou aqui. Tá atrás, porque isso aqui maltrata a bichinha, né? Mas é uma monstra, viu? Agora, como foi que essa planta nasceu aqui, uma planta rala dessa, num lugar desse aqui? Eu vou subir lá em cima, viu? Pra vocês me esperar. Eu vou trazer a corda para subir lá em cima, eu vou lá. Fica aí esperando que eu vou lá. Muito bem? Eita, Coscobeu. Vai tratando, os três. Vê se nós abraça aí. Pega lá no teu pai lá. Tá longe aí? Não. Tá perto? Deixa eu dificultar aqui, aí. Tá aí, Ana, tá dando para filmar todo mundo? Arrudei a cama aí. Dois pais e um filho para poder abraçar aqui essa Coscobeu. Bora, cinegrafista, faz a rodança aí. Pra ver aí o tanto de gente pra poder abraçar isso aí. Arrudei devagarzinho, pra pegar aí, pra gente provar que é verdade o que eles disseram aí. Agora não vou mais não. Pronto. Tô pra cá. Ai! Vem a matéria. Dá pra fazer, mas depois te dou. Ó, tá aqui, mano. Tá aqui dentro aqui. Ah, tá podre. A flor da laranjeira, lamba aí, a fera mais, um fedor de cachorro assado. Eita, a gente chegou aqui e viu um bafo ruim, não, né? Centraliza aí. Um bafo ruim, pensando que era um, né? Como o cara tinha comido um reggae e não soltou o papo. Aí, mas aqui, pra vocês verem o que é isso aqui, ó. Aqui é a semente dela. Aqui é a semente dela. Aqui você abre aqui dentro e você acha o caroço dela. E a gente não pode levar. O guia ali disse que a gente não pode apanhar e deixar aqui. Por que cabrunca eu não sei, mas a gente não pode levar. A gente podia plantar no quintal de casa. Dizer que não pode, porque dentro da cidade, uma árvore dessa caindo, ela derruba até o hospital. Então, a gente quer que o hospital levante, não caia. Então, né? Vou botar no mesmo lugarzinho que vocês estão vendo aqui, ó. E o cara disse que não é para levar. Então, fica aí. Aí, gente boa, a gente conseguimos fragar aqui na flor do licuri. As abelhas, uma hora dessa, 4 horas da tarde, trabalhando. Estranho, né? O horário de serviço dela é pela manhã, mas elas estão adiantando o lado do mel dela aí, que vai faltar a flor. E elas estão aqui aproveitando, né? A abelha italiana. Se morder aqui é hospital na certa e só... Opa! Estamos presenciando aqui a abertura do licuri, abrindo a folha aí, ó, que coincidência. Ó. O bichinho tá cansado. Ele viu o cachorro, não teve pra onde correr, mas a diversidade aqui do lugar, ó. Olha o tamanho desse preá, velho. Vem cá ver, Pim. Não é um preá não, Pim. Vem cá ver, Pim, o tamanho. Ele é o último. Dá pra vir. Pois é, minha gente boa. Nós, ó, estamos voltando, graças a Deus. Deu tudo certo. Taliana, cascavel, a gente achou lá dentro. Tudo certinho como a gente pensou, né? Estamos acabando de sair fora aqui do pé da serra. Para nós fechar o nosso conteúdo aqui do Coité Cultura, aqui da Serra do Bucão. Realmente é como a gente esperava mesmo, né? Como dizia o ditado popular. Aqui dentro a vegetação ainda é nativa,
é do tempo do dinossauro mesmo. É do tempo que as placas tectônicas se bateram uma na outra. E tá aí do mesmo jeito. O homem nunca entrou aqui para fazer nada. E nem nós vamos fazer nada aqui mais também. Vamos embora. Achamos aqui um fiozinho de dinossauro. E ele veio ver a gente. Foi, pai? No finalzinho da expedição aqui. São cavalos selvagens. Selvagem aí, ó. Né, pai? Selvagemzinha. Muito bem, selvagemzinha. Olha a serra velha, né? Pense. Pois é, né? Estamos chegando. Vamos voltando pro nosso... Onde tá o veículo. Pra gente descambar aí. Brigadinho aí, viu, cavalinho? Você, por ser selvagem, até que tá manso. É fome ou você tá desnaturido? Tem o quê? 5 meses de vida, mais ou menos. Mas tá com a ruminha de ovo aprumada ainda, né? Isso. Até logo, viu? Muito bem, muito bem. Despida da gente aí. Vamos despedir? Vamos despedir. Venha. Aê, você despediu da gente, foi? Muito bem, Coscoveuzinho. Muito bem, educadinho, né? Educadinho, bichinho. Peixe. Pois é, meus amigos do Coité Cultura. Graças a Deus conseguimos, né, o nosso interesse de entrar lá na... Olha lá, né? Acabamos de voltar. Exatamente 1h55 para subir e descer lá e fazer a matéria que a gente realmente queria fazer. Pois é, pessoal, não achamos a toca da onça nessa expedição. Daqui a pouquinho a gente vai mostrar. Não, no outro vídeo a gente conseguiu, viu, compadre velho? Viu, compadre Jairo? Foi, viu, compadre Noélio Moraes vendo a gente, compadre Jairo Pereira, né? Foi tomar um cafezinho e voltou, né, compadre? Tem chuva não, viu, compadre? Tem chuva não, compadre. E Delvan velho, vendo a gente aí, Loura Santana, pessoal, Neuza Santana, Miudinho do Forró Repente, tá lá vendo a gente, Madonna Luísa. É isso aí, rapaz. A expedição a gente foi tentar achar lá a toca da onça, mas nessa a gente não conseguiu, se perdemos lá. E a gente ficou para de outra vez, mas nós temos outra matéria para a gente, né? Tá aí, tá nas nuvens, como diz a história, né? Tá nas nuvens. E é assim. Daqui a pouquinho eu mostro para vocês aqui a toca da onça. Compadre velho, nós tivemos também aqui em outra expedição da gente aqui, tivemos em outro local, a gente foi visitar lá a cidade de Tanquinho de Feira, a gente subiu lá, velho, nessa serra aí, a coragem da Água Serena, viu, pai Jaime? Pra gente ver lá o Cristo Redentor, foi muito difícil, mas a gente picou os pés pra dentro, né, e adiantou lá e a gente foi lá, começamos a subir no pé dessa serra aí, né, a gente registrou a entrada aí, a entrada da serra, né, que tem uma entrada feita pelo município, e a gente começou a seguir lá dentro, né. Vamos ver aqui como foi um trechinho, a matéria é grande, mas a gente vai mostrando para vocês, né. Respirar. A coisa tá ficando pior, viu? A gente... Aqui não é a ferro e fogo não, aqui é a fogo e dinamite. É, tá ficando, ó. Estamos chegando para perto lá da altitude lá. A vegetação aumentando. E as pedras, atrito de pedra terrível para subir aqui. Não é fácil não. Eu subo, de um jeito ou de outro, agora eu subo. Tá chegando no topo já, o sol tá aí. Olha o copinho que ela fez aqui, ó. O que vai fazer você ficar perto de Jesus
Não importa o lugar, não importa onde. É a intimidade com ele, a sua vida com ele, espiritual. Mas aqui, você vindo aqui, é um ato de fé seu. É um ato de obediência de vir aqui, tirar um tempinho e vir aqui, né, fazer suas orações. Aqui não é obrigado a vir só no dia que tiver as passeatas aqui, que tiver as peregrinação. É assim mesmo o nome? Peregrinações. Peregrinações. Então, você pode vir aqui se concentrar. É um hábito do mundo, né? O mundo tem essa ordem de vir aqui. Praticamente toda cidade que tem uma serra pertinho da cidade, as pessoas, né? O mundo religioso faz um cruzeiro e aí começa as pessoas virem fazer a sua peregrinação. Que é muito parecida lá com a Serra do Mucambo. Vocês estão vendo aí? É enorme, é gigante. E é assim, eu vou baixar a camisa aqui que tá ventando, modo de vento, ventania. Nós estamos aqui a mais de 1000 metros aqui, viu? Lá, vocês estão vendo, ó, 324. Aqui é as pastagens aí, né? Se eu voltar, o normal aqui. É isso aí, meus amigos. Aqui já é uma parte da serra. As contas tinha mais de 2000. A ferro e fogo foi lá no Mucambo. Aqui nós possamos ver os pés de imburana. Tava meio nublado quando nós chegou, caindo neblina, mas o sol começou a clarear aqui, porque aqui dentro da mata, se não tiver um pouco de sol, não vai prestar não, viu? É isso aí, não vai prestar não. Vamos descambando, vamos levando de cavazinho aqui. Não é de minha conta, mas é mais ou menos isso, talvez, né? Então, mas esse aqui é o ponto de referência dessa cidade de Tanquinho. É essa serra aqui que traz essa movimentação, os domingos, feriados, principalmente a parte da igreja, né? Que tem as procissões, e é assim. Então a gente do Coité Cultura está sempre buscando essas informações, essas coisas dentro do nosso conhecimento aqui, e a gente mostrar para vocês aí como é que é as novidades que tem na nossa região. Tirando daqui, chegando na parte aberta aqui do meio da serra aqui, a parte bem aqui, ó, como ela é aberta, tá vendo? Aberta aqui, tem esse diâmetro aqui que foram feitos por máquina, deve ter sido máquina, para poder botar essas torres de sinalização de internet, rádio, alguma coisa dessa natureza aí. Vamos lá, vamos ver se nós conseguimos. Vamos ver se nós conseguimos chegar lá, estamos animados, vamos ver se nós realmente chegamos nesse ponto final da gente aqui. E parece que não vai dar pra gente pegar a cidade, né? Nós estamos no meio do Cucuru da serra aqui. No topo da serra aqui em cima. Então, se a gente não conseguir aqui, pronto. Porque a nossa ideia aqui é ver se conseguir mostrar a cidade lá, né? A cidade. Os nossos guias sumiu, parece que cansou. Vamos ver aqui. Deixa eu dar aqui uma... Dá pra ver as torres aí? Cadê as torres? Olha de fundo aí, né? Aqui, vamos agora lá pra lá, pra ver se nós conseguimos ver o outro lado da cidade de Tanquinho, né? Estamos aqui nas torres, sinalização de rádio e TV. TV não, tá vendo, é sinal local e internet. Ali é a central. Bora lá.
para nossa surpresa, a gente encontramos aqui 2 irresponsáveis. Invadiu aqui esses 2 irresponsáveis. Abel e Caim. Bel, não pode dar aí não, velho. Você vai botar um defeito aí nas transmissões com esse chifraria sua aí. Que é isso, filho de Deus? Então, não tá nem aí. Viu que a gente pegou ele no fragno e ele não tá nem aí, né? Fica aí de boa, né? Pronto. Pois é, meus amigos, chegamos aqui no ponto que nós realmente queríamos visitar aqui, o Cristo, né? O pessoal da sua crença, da Igreja Católica, do pessoal que acredita, que vem para aqui pagar suas promessas, né? Lá embaixo vocês estão vendo a cidade. Como a gente falou, a cidade, o nosso principal ponto era esse aqui. Pegar a cidade lá, a cidade de Tanquinho de Feira, dá para vocês verem uma parte da cidade aí. Mas aqui o ponto interessante é que isso aqui no meado do ano, final de ano, né, a quaresma, a visitação aqui das pessoas que vêm aqui pagar as promessas. E isso é uma tradição do Brasil. O Brasil tem essa coisa muito religiosa em várias partes do Brasil, e no Nordeste principalmente. Aqui nós temos aqui essa peregrinação aqui em Tanquinho de Feira, tem lá em Monte Santo, tem em Santa Luz. Em Coité a gente não tem dessa natureza com relação a um Cristo na serra, porque lá não tem serra, né? Lá tem alguns pontos com cruzeiro, mas aqui isso aqui é uma coisa que gera renda por questão do turismo, e também as pessoas que com a sua crença, né, vêm pagar suas promessas aqui. É interessante, né, que essas coisas não continuem na mente das pessoas, cada um com suas crenças aí. É interessante isso, pela parte religiosa, o cristianismo, né, manter as pessoas nessa fé. Porque enquanto você tem a fé, quando você sai da sua residência, onde você tiver para você vir para aqui com a família, acompanhar uma procissão, de qualquer jeito você está respeitando um respeito do cristianismo, a depender da sua crença ou não. É bom, porque você está vindo para aqui prestigiar, né, um sentimento de fé. A gente sabemos que isso aqui, essa estátua, ela não tem como fazer nenhum tipo vamos dizer assim, de milagres, né? Porque é um símbolo de um Cristo, de um Jesus de braço aberto, né? Mas aqui as pessoas chegam aqui, se emocionam e descarregam a sua fé aqui, né? As suas memórias vêm para aqui. Então é interessante. O importante é a sua obediência, porque também a obediência sem obra não adianta nada, não é isso? Você obedece, você tem fé, mas se você não tiver uma obra para mostrar diante de Deus, se torna nada. Então, nosso Brasil é isso. É considerado que o Brasil ele é um país mais religioso do mundo. A diversidade do Brasil, nós temos aí um país dividido só em 2 religiões praticamente, que é o evangélico, né, o pessoal que é os evangélicos, e a parte maior que é o católico, né? Os católicos são a parte maior, de 60% da população. E tem mais aí agora o resto, alguns aí de outras religiões, mas é cristianismo também, né? Tá crendo, tá? Então nosso Brasil, a gente vê os relatos no mundo, que o Brasil é um país, graças a Deus, de cristãos, de pessoas. Tem um monte de coisa serena também, né? A gente sabe que tem aí uns coscobeu que deixa a desejar, mas nós da parte da fé somos a maioria e a maioria vence. E é por isso que Deus tem nos preservado de tantas coisas ruins que tem acontecido no mundo, e o Brasil tem se preservado por isso, porque a gente acredita que a obediência do homem, né, a obediência dentro da sua fé. Eu vou mandar um alô aqui para umas amigas minhas que assistem Coité Cultura, que são bastante religiosas, que eu sei que gostam, minha amiga Vanusa, com Maluzia aí do Juazeirinho, né, com Maluzia, Neuzita, Neuza Santana, essas que mulher mais de obedecer, né, compadre? É bem isso, não ache ruim não, que você não gosta muito de estar, você gosta do baba, viu? Então eu vou dar um alô aí pra Madamélia, que é o pessoal aí com Maranita, esse pessoal que sempre quando tem uma missa, tá junto, né, Maluzia? Pronto, vale pra vocês aqui. Eu vim aqui, cheguei aqui às 8 horas da manhã, antes de 8 horas, já são quase 10 horas. 2 horas subindo aqui nesse coisa para vir chegar nesse lugar aqui. Ali está o cruzeiro,
onde as pessoas conseguem também vir aí, tirar suas fotos, mostrar a cidade. E aqui está o Cristo. É isso aí, Coité Cultura é isso, a gente está sempre trazendo para vocês as coisas que são novidades na nossa região, são culturais, são coisas Aqui não é só cultura, aqui é cultura e ao mesmo tempo aqui se faz parte da parte religiosa, né? É como eu falei, é o Cristo de braço aberto, apontando ali para a cidadezinha a cidade aí de Tanquinho de Feira, né? Dá medo de você chegar mais para lá. Eu mesmo não tenho coragem de ir mais. Ali tem uma demarcação para as pessoas ir o cruzeiro até ali e voltar para trás. É isso aí, eu espero que vocês gostem da nossa ideia, onde é o nosso entendimento. Nosso entendimento é isso, é mostrar para vocês, independente de cor, raça, religião, né? A gente quer mostrar dentro do padrão do programa é esse. E a nossa região tem muitas novidades, muita coisa para ser mostrada. E aos poucos a gente também não tem tanto recurso para estar no meio do mundo vendo as coisas. A nossa equipe não é só a gente mesmo aqui, entre família. Mas é isso aí. A gente estamos se esforçando bastante, já trouxemos inúmeras novidades dentro do programa, né, do Coité Cultura. E é justamente isso. O mundo vai ver isso aqui, né? O mundo vai ficar lá registrado, na hora que a matéria sair, vai ficar registrado aí nos arquivos da internet, né, das redes sociais, e aí pronto, vai ficar a história feita, marcada, e isso tem importância, não é isso aí? Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Eu vou tentar chegar mais pra perto um pouquinho aqui. Pronto. Pois é, meus amigos, aqui é o Cristo, de frente pro Cristo. Vocês viram as imagens que eu tava do lado oposto do Cristo por conta da rampa, né? Por conta da rampa ali. Eu passei aqui pra frente aqui, mas eu confesso que eu tô com medo, porque aqui tá o rebentão aqui. Se Deus livre e guarde alguém descer aqui, a situação já era, viu? Não sei nem se dá pra achar o corpo. A gente não quer correr risco de maneira nenhuma, mas a gente quer registrar os melhores detalhes, né? Os pontos mais importantes. Pra gente registrar esse momento, vai ficar na história da gente, nos nossos arquivos, e aí quem for assistir vai ver, né, a grandeza que tem e uma certa emoção de você chegar aqui a um ponto desse, que é um ponto de peregrinação aqui das pessoas, como eu acabei de falar. A pessoa vem para aqui fazer suas orações, pagar suas promessas. Isso é bom, é melhor do que você deixar de vir, né? De uma forma ou de outra, Deus acaba lhe ouvindo. Deus acaba lhe ouvindo a sua necessidade, porque Ele sabe, Deus conhece o seu coração, sabe a sua precisão, mas você também tem que ser um pouco humilde e vir nesses lugares, né, orar a Deus, rezar, como você queira entender. E não é isso aí? Muito bem, estou aqui no alto, perto do céu, e Jesus não me leve hoje, que eu quero viver mais uns dias com o meu cuscuz. Viu, Jesus? Jesus, eu estou brincando não, a gente quer viver mais para contar mais a sua história. Jesus de Nazaré, né? Jesus de Nazaré, lá da Galileia, está aqui hoje na cidade de Tanquinho de Feira, né, Jesus da Galileia? É, porque Jesus da Galileia lá foi como pessoas, como humano, 100% espírito e 100% carne, humano. Então aqui ele está aqui só seu modelo instalta a grandiosidade que ele é na vida da gente. Muito bem, povo do Coité Cultura, agora eu vou descambar e ir embora daqui, que está vindo umas ventanias e eu não vou confiar muito aqui não. Um beijo. Abenilson, eu lhe pego você numa dessas minhas andanças, viu? Coité Cultura. Pois é, meus amigos do Coité Cultura, como a gente relatou na nossa expedição, né? Aqui é um lugar de que as pessoas vêm meditar, uns vêm fazer suas orações, outros vêm rezar, né? Outros vêm pagar suas promessas, né? Cada um com a sua crença. E a gente também encontramos aqui o pessoal, os evangélicos, 2 jovens, que estão aqui lendo algumas passagens da Bíblia, né? Algum versículo. Como a gente falou, é uma questão de cada um com sua crença. E o lugar é um lugar tranquilo, as pessoas se sentem mais à vontade aqui em estar lendo, meditando a palavra de Deus, né? Falando mais perto, assim, vamos dizer assim, na crença de cada um. E nós demos sorte, né? Que encontramos aqui esses 2 jovens também para nós falar um pouco sobre as crenças do Brasil. O Brasil é um país religioso, com crença diferenciada, mas um país que realmente crê na palavra de Deus, um país do cristianismo. Isso a gente fica feliz
E a gente agradece aí por mais uma expedição e relatar a verdade diante de vocês. Estou lendo a Bíblia aqui, deixa eu só frisar um pouquinho para vocês verem, que coisa interessante. 2 jovens, 2 meninos jovens, é uma raridade hoje a gente ver isso, né, no mundo, do jeito que está o mundo. Que coisa boa, a gente vê 2 jovens lendo a palavra de Deus, lendo a Escritura, a Bíblia Sagrada. Aqui sim, aqui que é uma universidade, uma faculdade para o resto da vida. Pois é, meus amigos, estamos voltando, viu? Graças a Deus, tudo dentro dos conformes. Estamos descendo a rampa aqui. Vamos descambar. Tudo certinho como nós queríamos. Vocês percebem, né, meus amigos, que a serra aqui, a gente estava lá em cima, tá vendo? Tá vendo aí? Nós estávamos lá em cima, no Cucuruto. Aí vocês percebem a grandiosidade dessas pedras. É uma serra, mas é uma pedra só, ó. É uma pedra só. É um só formato. Tá vendo você? A natureza da pedra é uma só. Olha pra isso aí. É coisa de Deus, coisa da natureza desse jeito aí. E a gente tem que entender, né? Uma rocha desse tamanho dá pra jogar no badog aí. Pois é, meus amigos, nós estávamos lá em cima. Nós estávamos lá em cima no cruzeiro. Dá pra vocês verem aqui a torre. Dá pra ver a torre aí? Exato. Aí, nós estávamos, já rodeou a serra agora, voltemos. A distância e a altura que é isso aí, né? É isso aí. Mamãe, estou chegando agora, trago na sacola triste e solidão. Sua nora me deixou, mamãe, machucou meu coração. Sua nora me deixou, mamãe, tô morrendo de paixão. Mamãe, tua nora é travessa, seu amor não presta, dá pra eu perceber. Quanto mais o tempo passa, não tenho força, só sei de querer. Quanto mais ela me maltrata, mas não tenho força, só sei de querer. Vivendo tomando pileque, ela não merece esse meu amor. No mundo vivendo sozinho, tomando cachorro. Pois é, muito bem, eu sou o compadre Chico, deixa de agouro, que Jesus não me quer lá, por quê? Porque você sabe do coração de Jesus, compadre Chico, filho de Agouro Serena, né, compadre Chico? Foi aí que a mulher cismou ali, viu, compadre Chico? Foi, cismou com o negócio do jumento, foi aí, né? O negócio do jegue matou a porca, foi subindo lá em cima aí. Viu? Foi, o negócio foi feio lá. Jumento! Jumento! O diabo do jumento não tá mordendo bacuri, essa besta fera. Jumento! Começou o jegue de novo. Menino, não tá dizendo mesmo, menino. Menino, filho da... Menino, agora é sério, sério. Ei, menino. Esse jumento é o cão, menino. Infeliz, vai matar o bacuri, besta fera. Besta russa. Caminha. Peste. Acabou com o bacuri, deixa eu ligar pra... Aí eu peguei, chamei Silvano, mais Noel, e nós fomos lá na serra, ele gravou um clipe aí na serra, nós somos o Coscobeiro, meu amigo. Foi aí, ó, na serra da Mancambeira. Tava na banca de Nico, eu e ele conversando. Essa hora chegou Júnior com nós dois, foi a... Agora eu acho que a maquinagem aí de Comadre Noel, meu amigo, pai Jaime, Ô Loura Santana, parece que a menina na agonia aí botou o pó demais, deixou a pobre da mulher sem poder respirar. Perguntei como é que vai, no momento estou pensando. Eu não vou muito bem, não durmo e não tenho sono. Lutando com vaca magra, só caindo e levantando.
sambinha bom, né, comadre Nesita? Compadre Jaime, eu vou em Serrinha também, viu? Vou lá visitar aquela serra lá, aquela peregrinação que também tem lá, né? Tem lá também, eu vou lá descambar qualquer hora, eu vou descambar pra lá, né, compadre? Viu, compadre Hélio? Compadre Hélio, o Batuquerê tá com um vídeo novo aí. Gravaram um novo clipe com a nova música aí, já pro Micareta, viu, compadre Hélio? Bora, bora, vamos curtir, vamos embora. Minha pegada é da hora. Já fui no Google pesquisar você. Bora, bora, vamos curtir, vamos embora. Minha pegada é da hora. E foi aqui que eu encontrei você. É papo reto, hoje eu tô de rolê. Levante a mão que daqui eu vou te ver. Vamos curtir, vamos beber, vamos cantar. Pode ir pá, que não vai ter solidão. Bota fé que a gente vai se conhecer. No WhatsApp não posso beijar você. Vamos aproveitar, tamo na balada, o clima é da hora. Bora, bora, vamos curtir, vamos embora. Minha pegada é da hora. Já fui no Google pesquisar você. Bora, bora, vamos curtir, vamos embora. Minha pegada é da hora. E foi aqui que eu encontrei você. Bora, bora. Batuquerê, né, compadre velho? Boa sorte aí pros meninos, pra compadre Marquinhos, Valdir, Veri, todo mundo aí, que faz parte dessa banda há mais de 27 anos, né, compadre? Novo clipe, todo mundo aposta no seu trabalho, não pode desistir, que a aposentadoria tá longe, né, compadre velho? Tá longe, aí não tem jeito, tem que apostar e cair dentro da vida. Cada um vai tentando de um jeito, de outro e sobrevivendo. E o Santana ao vivo! É o povo na ilusão e eu ganhando tostão. Preciso segurar esta onda que quer me afogar. Preciso segurar esta onda que quer me afogar. Foi um beijo que a morena me deu. Foi um beijo que a morena me deu. Foi nesse beijo que aconteceu. Foi um abraço que a morena me deu. Foi nesse beijo que aconteceu. Menina bacana que rola na cama, me namorar. Bora! Me namora, me namora, me namora, me namora. Fiquei louco de amor. Vem me namorar, velho. Tô perdido de amor. Vem me namorar, céu é ao vivo. Nil Santana. Preciso segurar esta onda que quer me afogar. Preciso segurar esta onda que quer me afogar. Foi um beijo que a morena me deu. Foi um beijo que a morena me deu. Esse beijo que aconteceu. Menina bacana que rola na cama, me namorar. Me namora, me namora, me namora, me namorar. Fiquei louco de amor. Vem me namorar, sério. Tô perdido de amor. Vem me namorar, velho, ao vivo. Faça as suas compras em Cetrais Supermercado, no bairro da Jaqueira, em Conceição do Goité, na rua João Guilherme de Oliveira, número 257.
Cedrais Supermercado. Telefone e WhatsApp 759-8178-4019. Cedrais Supermercado. Muito bem, muito bem, muito bem, muito bem. Estamos chegando por cá. Rafael Oliveira Pereira tá bem na rede. Boas noites. Para viu, Rafael? Tem um negócio do jumento aí, filho, escapuliu, viu? E o jumento é matador de porco, já bastava os cachorros, agora é jegue... Primeiro que veio-se embora que o jegue dele se soltou. Deixa eu falar, Pode dizer... deixa eu falar. Filho da peste, deixa eu falar. Agora o jumento, os cachorros matando porco e o veio. Aí agora é jegue matando porco. O negócio tá reinado o negócio. O negócio... A natureza... Jumento! Jumento! O diabo do jumento não tá mordendo bacuri, essa besta fera. Jumento! Ei! Menino, ele não tá dizendo mesmo, menino. Poxa, menino, agora é sério. Esse jumento é o cão, menino. É o cabrunquinho, Silêncio, vai matar o bacuri, besta fera. Eita, pé. Caminha! A chuva chove, molhando Deixa eu ligar pra pai. a face da terra. Que chuva, por amor de Deus, mentira, foi, compadre Jaime. Qual é a chuva, rapaz? A chuva chove, molhando a face da terra. A neve subindo a serra, vai dar outra trovoada. Fazendeirama, alerta e vão à campanha, que quem luta sempre ganha, do campo uma melhorada. Seu doutor, aplique esta agronomia, ensine de noite a dia a nossa sertanejada a desmatar os campos que estão ruins, plantar palma e capim pra engordar a boiada. Dá saudade, né, Jonas Santana? Tá vendo a gente aí, compadre Jaime? Dá saudade, né, Jaime? Meu Deus, cadê nossa chuva, compadre Jaime? Aí foi o ano passado, né, compadre? A gente resistiu isso aí, mas já tá dando tristeza de novo, tristeza, nosso mercado tão bonito. A chuva foi embora, deixou a saudade, né? Tá, a região do Irecê estão pedindo socorro já, estão tirando os animais a ferro e fogo. E é proibido por lei furar poço, lá não pode mais, devido à seca. Nós acho que nós vamos ter um período terrível aí, viu, gente? Tá tendo um desencontro aí, segundo esses meteorologistas, né? A gravidade da situação não é fácil não, porque a terra está aquecendo, a poluição, a desmatação, cada dia que passa a gente está vendo o aquecimento, as quinturas meio despropícia. Então aí, foi o ano passado que a gente resistiu esse momento, mas acabou, já foi embora, né? Em novembro do ano passado, que ele fez um ano em novembro, dezembro, né? Pouco mais de um ano a gente não teve mais, né? Teve uma chuvinha agora em janeiro, mas foi pouquinha. Meu beija-flor, nos ares se peneirou, que as asas mudou de cor, voou pra lá e pra cá. Meu A bicha é só um mijo, boa, Nil Santana. A bicha é boa toda. Essa mulher é boa, a bicha é boa toda. Eita que mulher boa, a bicha é boa toda. Essa mulher é boa, a bicha é boa toda. Essa mulher é boa, ela sabe sambar, vem devagarinho, a mão no joelhinho, passa a raba no chão, ela num sapatinho, faz eu não delirar. E os homens olhando,
querendo infartar. A bicha é boa, é boa, é toda. Essa mulher é boa, a bicha é boa, a bicha é boa. Pense uma mulher aprumada. Pense uma mulher aprumada, aprumada. A bicha é boa, é toda. Eita que mulher boa, a bicha é boa toda. Essa mulher é boa, ela sabe sambar. Vem devagarinho, a mão no joelhinho, passa a raba no chão, samba no sabadinho, faz uma sensação. E os homens olhando, morrendo de paixão. A bicha é boa, a bicha é boa. Ela sabe sambar, a bicha é boa, a bicha é boa. Faz homem delirar, a bicha é boa, a bicha é boa. Ela sabe sambar, a bicha é boa toda. Homem a delirar. Música de Nil Santana, inédita. Aí foi o assunto da poluição, que agora é água doce. Eu aproveitei e fiz o meu videoclipe lá, viu, Jaime? Vamos embora, ao vivo. Eu cheguei em frente ao portão, meu cachorro me sorriu latindo. Minhas malas coloquei no chão. Eu voltei. Tudo estava igual como era antes. Quase nada se modificou. Acho que só eu mesmo mudei. Eu voltei. Eu voltei agora pra ficar. Porque aqui é meu lugar. Eu voltei pras coisas que eu deixei. Eu voltei. Nil Santana ao vivo. Fui abrir a porta devagar. Mas deixei a luz entrar primeiro. Todo o meu passado iluminei. E entrei. Meu retrato ainda na parede. Meio amarelado pelo tempo. A me perguntar por onde andei. E falei. Onde andei não deu para ficar. Porque aqui é meu lugar. Eu voltei pras coisas que eu deixei. Eu voltei. Sem saber depois de tanto tempo.
Se havia alguém a esperar, passos indecisos caminhei e parei. Quando vi que dois braços abertos me abraçava como antigamente, tanto que dizer, mas não falei e chorei. Eu voltei agora pra ficar, porque aqui é meu lugar. Eu voltei pras coisas que eu deixei. Eu voltei. Eu voltei agora pra ficar. Compadre Jaime, né? Segundo as informações do compadre Jaime aqui, que tá vendo a gente aí, né, comadrezita? É um terremoto na Ásia, muita gente soterrada, praticamente muita gente morta, né, compadre? Compadre Jaime, é a situação, é o mundo, né? O mundo entrando no colapso. Não adianta a gente fazer vista grossa, porque essa é a realidade, né? Como eu sempre tenho falado aqui no Coité Cultura, Brasil é um país ainda abençoado, ainda não é abençoado por Deus, apesar da corrupção, apesar de uma política terrível nesse país, poderia ser melhor essa questão de corrupção, da lealdade mais dos grandiosos aí, dos dureba, mas o país nosso é um país religioso, é um país que evangélicos e católicos são 95% da população dessa terra, por isso que Deus tem nos preservado, né, comadre Nilzita? Por isso que Deus tem nos preservado um pouco essa nação, porque é uma terra prometida, a terra que o Deus é o Senhor, o Deus do Brasil é Jesus de Nazaré. Então, nesses outros países aí, eles creem no Buda, eles creem em outros tipos de Deus, e a Bíblia diz que ai da nação, ai da geração que adora um Deus que não seja o Deus celeste, porque tu e tua geração perecerá. Então, nosso Brasil, né, Zacarias? Nosso Brasil é um país de pitucilina, é um país que tem umas quenguinhas? Tem, né? Tem. É um país de gente sofredor, é um país de pessoas pobres, país de pessoas ricas ao mesmo tempo, financeiramente, mas é um país que, apesar do pecado original do dia a dia, é um país que temos uma maioria, né, 91% praticamente desses 209 milhões de habitantes no Brasil, nós temos praticamente 200 milhões, né, porque 91% é considerado cristãos, porque entre católicos e evangélicos. Então, 9% aí fica para ateu, fica para outro tipo de loucura que não crê em Deus, né? Os outros aí ficam. Então, a minoria não ganha a Copa do Mundo, não é isso? Então, por isso, nós temos tido, né, uma proteção divina, que o dono da vida é Deus, o dono desse universo, né? Se nós temos a maioria aqui, né, Zacarias, com essa crença, Neusita, a gente tem a proteção de Deus, a gente sofre um pouquinho, tem uma seca ali, tem uma tempestade acolá, mas Deus acaba nos dando o que nós não merecemos, correto? E aos poucos a gente vai levando a vida. Ele não pode deixar também muito fácil para nós não, que a gente também não somos essas Coca-Cola todas, né, pai Jaime? E ele sabe se deixar muita moleza, se der muita uva, plantar uva toda hora e dar uva, banana, abacate, manga, giriguela, café, fumo, né? Tem que parar de plantar fumo, esse povo está fumando demais, né, pai? Parar de plantar para a gente ficar mais perto de Jesus, apesar bota uma coisa na sua cabeça, não é a igreja que vai salvar você, não é o templo da igreja, viu, gente? A igreja que a Bíblia se refere é cada um de nós. Precisamos ter um templo para congregar, mas não pense que é a igreja. Que o próprio Evangelho, Jesus disse lá,
Aí chamou ele de hipócritas, estão fazendo da casa do meu pai comércio. Vocês nem se salvam, nem deixam os que querem se salvar chegar perto do meu pai. Então é assim que o evangelho foi deixado. Então não precisa você ter uma igreja como uma placa definitiva. Não, eu nasci aqui e a minha igreja. Esqueça isso, viu? E você precisa ter Jesus. Você precisa. Se você gosta de estar ali na igreja católica, você está lá, não coma muito H de pastor, de padre. Vá lá, respeite, veja as orações, veja o que é benéfico. Mas tenha Jesus na sua vida. É Jesus. O resto é você deixar entrar no ouvido, sair no outro, que aí não dá errado. A gente tropeça ali, pica o dedo na pedra, ele levanta, arrinado, dando uns 2 gotinhas, mas Jesus lhe levanta e você melhora. Agora, não vá botar outro Deus na sua vida, porque é em vão. Ele chama de malditos. Não busque outro Deus a não ser Jesus de Nazaré. E esses países aí têm pagado um preço muito grande, né, compadre velho? Terremoto, né? Terremoto nós não temos, né? Graças a Deus. Nosso país não tem placa tectônica que divide o nosso país e as que está chegando perto, Jesus dá uma soprinho. Não que nós estamos desejando mal, que tem muita gente boa no Oriente Médio, lá na Índia. A Índia, por exemplo, não tem Deus, é Buda. Cada uma cidade é um tipo de um Deus, né? Vocês que acompanham aí a história geograficamente, é assim. Aí a China também não crê no Deus, nosso Deus, que é o Deus, né? Japão a mesma coisa. Na Ásia aí praticamente é um povo fora desse padrão, não é isso? Então assim, vai para o Iraque, para Irã, para esses países aí principalmente. Então nosso Brasil a gente vai levando a ferro e fogo, né, compadre? E vamos deixando de se preocupar demais com essas coisas malucas, porque se você for assistir os telejornais, não tem nada que alegre os corações da gente, só tristeza. E a gente precisa se alegrar um cadinho. Lá ele, né? Ei, mundo velho sofredor, o mundo tá se acabando e o povo não tão vendo. Interti no celular, o mundo sobe descendo. É muita gente ricando e outros pobres morrendo. Rola. Vou sair do zap, vou descansar numa rede. Vou plantar feijão de corda, vou fazer de um verde. Meu verso tá embolado, vou chamar compadre Jaime pra vir me lá no varede. Vaga cagada, rola, Quando a noite vai chegando, eu não brigo com a mulher. Ela faz o meu cuscuz, torra a carne, faz café. Pra eu ter uma noite bonzinho, viriando meu zoinho. Peço a Deus, se Deus quiser rolar. Papai sempre está pertinho e é por isso que eu digo: papai aconselha o filho pra lhe tirar do perigo. Papai é eternamente um espelho como gente, além de pai é amigo. Assim seus conselhos eu sigo e suas lições eu aprendo. Papai sempre fez por mim e continua fazendo. Me deu carinho sobrando, que se eu viver lhe pagando, então morro lhe devendo. Pai Jaime, eu vou descambar, Zacarias, mamãe tá assistindo a gente lá, Pai Neto, todo mundo lá nos YouTube, Isanes, Walter Silva, né, Zé Gambirra, velho. Nos YouTube aí, né, compadre, aqui chegando a mensagem. Zano tá aí no tabuleiro da memória, tá vendo a gente aí, compadre Nino do Bicho Mimado. O pessoal que tava dando um joinha aí, vai dando a descrição, né, compadre? Roberto Moraes, vendo a gente pelos YouTube. Tem as pessoas que estão frequentando mais no YouTube e a gente agradece a audiência. Aí hoje é sexta-feira, finalzinho de semana, início do final de semana, né? É uma confusão danada. Agora que é cachaça, daqui para domingo de noite, agora haja cachaça. Haja tampa de garrafa aberta aí pro povo
afogar aí as ilusões, né? Se não sair da ilusão também fica doido, né, Jaime? Se sair das ilusões fica doido. E a gente sabe que é desse jeito mesmo. Ei, mundo velho, sem porteira, né, compadre? Vá com Deus. Bom, segunda-feira a gente volta se Deus quiser. Um abraço a todos. Vem cá, mulher, mulher da minha vida, você terminou comigo, chorou arrependida. Chorou, chorou, chorou arrependida. Vem cá, mulher, mulher da minha vida. Vem cá, mulher, mulher da minha vida, você terminou comigo, chorou arrependida. Chorou, chorou, chorou arrependida. Vem cá, mulher, mulher da minha vida. Vem cá, mulher, mulher da minha vida, você terminou comigo, chorou arrependida. Chorou, chorou, chorou arrependida. Vem cá, mulher, mulher da minha vida. Vem cá, mulher, mulher da minha vida, você terminou comigo, chorou arrependida. Chorou, chorou, chorou arrependida. Vem cá, mulher, mulher da minha vida. Vem cá, mulher, mulher da minha vida, você terminou comigo, chorou arrependida. Chorou, chorou, chorou arrependida. Vem cá, mulher, mulher da minha vida. Vem cá, mulher. Nil Santana, matando saudades ao vivo. Mais uma vez, meu coração esquece tudo que você me fez. Eu volto pra esse amor insano sem pensar em mim, pra recomeçar, já sabendo o fim. Mas é paixão, e essas coisas de paixão não tem explicação. É simplesmente se entregar, deixar acontecer. Eu sempre acabo me envolvendo com você. Nesse desencontro eu insisto em te encontrar, como se eu partisse já pensando em voltar, como se no fundo eu não pudesse existir sem ter você. Toda vez que volto eu te vejo sempre igual, como se a saudade fosse a coisa mais banal, e eu chegando sempre como louco pra dizer que amo você. Amo você. Que me leve pela vida, coração, como os versos pra canção. Volto pra você, volto pelo amor. Não importa se é um sonho pelo avesso, cada volta é um recomeço. Mas é paixão, e essas coisas de paixão não tem explicação. É simplesmente se entregar, deixar acontecer. Sempre acabo me envolvendo com você.
encontro eu insisto em te encontrar. Como se eu partisse já pensando em voltar. Como se no fundo eu não pudesse existir sem ter você. Toda vez que volto eu te vejo sempre igual. Como se a saudade fosse a coisa mais banal. E eu chegando sempre como louco